E aí, a gente criado num ambiente de muita escassez, né? Não tinha nada. Eu falo, hoje, a maior dificuldade é olhar para os meus filhos e falar assim, como eu dou o caráter que meu pai me deu na facilidade, né? Porque a É, gente foi moldado na sim, dificuldade. Então, assim, o pãozinho de cada dia faltava. caramba. Várias vezes, eu falo isso na minha palestra, né? Várias vezes eu acordei com aquele cheirinho de angu, né? Meu pai cozinhando ali fubá, água e sal. E ele moldava na colher, assim, 4 pedacinhos, era o que a gente comia no café da manhã para ir para a escola, para segurar até a hora da merenda, Uau. né? Que aí era onde a gente realmente se alimentava. Acabava sendo um motivo para ir pra Era escola. o motivo para ir para a escola, meu irmão. Então, Que louco. era ali que a gente foi criado, nesse ambiente. E meu pai, com a sabedoria dele de roça, ele dizia o seguinte: filho homem, cresceu, tá forte, tem que trabalhar para ajudar em casa, entendeu? E aqui, ele começa a moldar meu caráter. A minha primeira empresa, né, foi aos 9 anos de idade. A sede era o terraço da casa do meu pai e a minha empresa era um engenho de cana, entendeu? Caramba, mano. Ali, eu com 9 anos, meu pai cortava a cana, que não ia dar um facão na mão de uma Sim, criança, mas eu cortava ela, rachava, ralava, lavava, moía, coava e vendia na rua, caramba. entendeu? Ali eu começo a entender o valor do dinheiro. Por quê? O que eu queria? Eu queria o que outra criança tem, Sim, brinquedo. Eu queria um brinquedo, eu queria poder fazer alguma coisa que meus amigos faziam e eu não podia. Por quê? Porque não tinha grana, entendeu? E aí eu me lembro exatamente o gatilho. Eu vou no mercado e vejo uma coleçãozinha dos Thundercats. Era um bonequinho desse tamanhozinho, velho, menos de 10 centímetros. Eu fiquei louco com aquilo, né? Era o que a gente via todos os dias na televisão. E aí falei com meu pai, ele falou, cara, grana pra comprar não tem, mas tem isso aqui, ó. Ele mostrou a lavoura lá de cana. Que tinha lá atrás de casa, exatamente por causa do viés rural dele, né? Ele plantava, tinha milho, tinha cana, tinha horta, tinha galinha, tinha muita coisa. Ó, tem isso aqui. Explora, faz teu dinheiro. caramba. Entendeu? E eu comprei a coleção toda vendendo caldo de cana. Nossa, tô começando a entender por que seu olho brilha tanto talvez a mensagem, quando a gente olha pra você, é a atitude, né? Cara, ali começou. Com 9 anos. Com 9 E anos. essa foi minha empresa dos 9 aos 13. Entendeu? Dos 9 aos 13 eu segui ali. E quando foi essa época que você falou assim, eu comecei a ter um nível de consciência que aquela escassez não era no meu lugar e qual foi essa pólvora? Tipo, aonde você começa a ter essa consciência de que existia um mundo lá fora, sabe? Eu acho que aqui eu já via, sabe? Ali você Aqui já. eu já via. Só que a dificuldade, é, eu até falo sobre isso no livro que vai sair agora em outubro. Aí, galera, fresquinho, hein? Se prepara. Prepara. O mundo quer que você seja engrenagem, né? O mundo espera que você seja uma engrenagem do sistema. E o que é uma engrenagem? É uma peça igual a outra do lado, que se encaixa na outra do lado e que não incomoda a outra do lado. Se um dente quebrar, se ela começar a incomodar, ela é trocada. Entendeu? Ela segue no mesmo ritmo todos os dias, Legal. até que ela se desgaste, envelheça e seja trocada. O mundo quer que você seja assim. Então, desde esse momento, eu olhava e falava: tem alguma coisa errada. Não é isso aqui, não é. Só que o mundo estava me moldando para ser engrenagem. Perfeito. Por isso eu fui até os 13, porque aos 13, meu pai, essa característica dele, e olha que interessante, né? Como os níveis eles vão já se elevando. Ele falava assim: você tem que fazer Senai, fazer elétrica, porque eletricista não fica desempregado. É. Por quê? Porque ele ficou desempregado aos 55 e ele não tinha uma profissão, ele era chão de fábrica. Ah, E aí ele virou porteiro. entendi. Então ele dizia isso, nada contra os porteiros, gente, pelo amor de Deus, foi a Claro. profissão que nos sustentou durante uma parte da minha vida. E aí, mas ele dizia o seguinte: eletricista não fica desempregado. Porque se você não tiver um emprego gradual, você faz um bico e ganha dinheiro. Então, onde ele me colocou, aos 13 anos, numa oficina autoelétrica para trabalhar. E eu fiquei ali dos 13 aos 19, Nossa, ficou entendeu? bastante. Fiquei bastante tempo ali ainda Chegou a e fazer Senai ou não? não fiz o Não. Senai. Eu fiz. Meu pai falou quase a mesma coisa pra mim, mas eu fiz de mecânica de usinagem. Não fiz, mas fui para uma oficina trabalhar aos 13, carteira Era de assinada, carro? de carro, Autoelétrica. autoelétrica e de pesados. Nossa. Eu trabalhava eu cheguei a trabalhar em guindastes de 100 toneladas. De entrar Nossa. embaixo do guindaste de um lado e sair uma bola de graxa do outro lado, que era o Alisson ali, trocando toda a instalação elétrica do guindaste. Entendeu? Dentro da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Então, assim, ele me moldou dessa forma. Só que eu já olhava e falava, cara, tem alguma coisa, tem algo errado. Tanto que quando eu saí da oficina, cara, eu tava muito bem. Eu, com 19 anos, eu já ainda vivia naquele ambiente de escassez, mas eu já tinha um carrinho, entendeu? Por quê? Porque eu tinha um salário fixo todo mês e um salário interessante para minha idade. Eu já venho desde os 13, eu já era meio oficial
E a oficina que eu trabalhava estava me preparando para ser gerente da oficina. Eles diziam o tempo todo: você é o grande talento que a gente encontrou, você vai ser gerente aqui. E o gerente da oficina, naquela época, devia ganhar, se a gente comparar com os dias de hoje, sei lá, 20, 25 mil reais. Sim. E que é um salário para o Brasil Excelente. maravilhoso, excelente. Então eles vislumbravam isso em mim. Belo dia aconteceu um fato lá na oficina que me irritou, eu cheguei pro dono e falei assim: cara, eu não quero mais trabalhar aqui, você pode me demitir? E aí ele: mas como assim, Alisson? Cara, você ganha bem, você tá bacana aqui, você tá crescendo, por que você quer sair? Porque eu não aguento mais trabalhar sujo. Com todo respeito. Claro. Com todo respeito, mas eu não aguento mais, isso aqui não é pra mim. Eu amo isso aqui, adoro vocês, sou, pô, amigo de todo mundo, quero voltar aqui e abraçar. Tanto que, assim, até hoje, eu vou na minha cidade, eu vou lá na oficina, Legal. entendeu? Pra encontrar a galera, porque ainda tem 2 caras que trabalhavam comigo lá, isso há 30 e tantos anos, gente. Os caras estão lá até hoje. E teoricamente pra você, da história que você veio, História, pô. ali Ali já era grandioso. então, seria um lugar de estabilidade, né? Não, Entre aspas, né? eu falo que meu pai, ele teve vários motivos pra me odiar, né? Esse foi o primeiro, quando eu saí da oficina. Você tá maluco sair da oficina, meu filho? Você tá bem lá, tal. Potencial de crescer. Aí e tal. eu falo que você é comunicador, que eu vou trabalhar em rádio. Aí ficou mais maluco ainda, né? E esse contato com a comunicação? Então, começa com Com a voz. com pilha da voz, né? Cara, você tem uma voz legal. Começa com a voz. Ah, você tem uma voz legal, por que você não faz rádio? Ah, você tem uma voz legal, por que você não faz rádio? Você tem uma voz... E todo mundo. E aí tem um tio, que é muito importante na minha vida, eu conto sobre ele também no livro, a gente chamava ele de tio basquete, né? Ele jogou basquete durante um tempo, então virou tio basquete, Luiz Paulo. Ele tinha um programa católico em uma rede de rádio, uma rádio comunitária na época na cidade. E aí, ele era muito sábio, cara, muito. E eu tinha uma banda, eu tinha uma bandinha de rock e tal, então eu já tava meio misturado ali no meio da arte, da comunicação. Sim. E aí, então, de equipamento eu entendia tudo. Entendia tudo. E aí ele falava: vamos lá pra você operar pra minha rádio. O operador, na hora que a gente entra no programa, ele quer sair pra tomar um café, isso aqui, Sim. você fica lá operando. Beleza. E aí ele fazia assim: eu chegava, do nada ele falou assim: lê essa oração aqui. Eu falava: não, Aí a galera começou a arrepiar com a oração, tipo. não vou ler não, vou ler. Não, lê, pô. Aí ele falava com muito carinho: lê que eu tô mandando, pô. Eu falava: não, agora com carinho, Não, tá bom, tá bom. agora eu leio. E aí lia, e aí ele chegava em casa e falava assim: ouviu a voz do Alisson? Ouviu a voz do Alisson na rádio? Ele ia instigando aos poucos, sabe? Sabedoria. Ele ia instigando aos poucos. Ele foi. Um belo dia eu tô com ele na rádio. O dono da rádio passa. Era aniversário da rádio, setembro de 1997. Era aniversário da rádio. E aí o dono passa, ele me chama o dono e fala assim: ó, cara que conhece tudo do equipamento, eu acho que se bobear opera a rádio melhor que você, entendeu? E tá doido pra trabalhar aqui. Faz um teste com ele como locutor. Sem me falar nada. Assim, velho, na tora. E eu assim, é o cara, ué, a gente vai fazer umas gravações hoje aqui de aniversário da rádio e vai entrar a Hora do Brasil daqui a pouco. Se ele quiser ficar aqui, na Hora da Voz do Brasil, o que a gente faz? A gente põe em rede nacional e desliga a transmissão da rádio. Né? Mas os equipamentos ficam todos ligados. A gente pode ficar aqui 1 hora brincando aqui, não tem problema. Quer ficar? Não, ele quer sim. E aí, Teve escolha. Não tinha escolha. Fiquei, fiz o teste. Quando deu 8 horas ia entrar, era uma rádio comunitária. Então, rádio comunitária é aquela coisa, né? Não tem tanta regra fechada. O locutor que ia entrar falou assim: não, entra comigo, vamos fazer o programa juntos. E aí fizemos o programa juntos. No dia seguinte eu já tava na rádio, trabalhando. Caramba. E aí fiquei lá durante 4 anos, e dali fui crescendo na comunicação, mas tudo começando com um impulso, um empurrão desse tio. Que né? louco. Que é um... Nessa época tinha algum programa específico, algum tema que vocês abordavam? Cara, eu comecei no programa noturno, né? E rádio noturna, FM, música romântica, tal, voz grave. Você é louco, mano. Tá doido. Fiquei ali durante um tempo e depois fui pro horário nobre, que era 10 às 2 da tarde. E aí 10 às 2 tem de tudo um pouco, né? Você começa com notícia, e aí você vai pro horário do almoço, que você dá uma baixada no tom, música um pouco mais tranquila, porque o cara tá almoçando, depois entra com melhores do dia, entra ali com um flashback, é a programação normal de rádio, né? Nesse horário nobre de 10 às 2. E fiquei nesse 10 às 2, 4 anos, cara. Caramba. Nessa mesma. Aí você gostou? Tipo, aí, comunicação. Aí começa a rádio te leva pro palco. Eu já tinha similaridade com o palco por causa de banda. Eu começo a apresentar eventos. Aí começo a apresentar eventos. Começa a vir. Isso tudo no Rio ainda? Tudo ainda no Rio, interior do Rio. Começa a vir pedidos do público, né, de prefeitura, estado, para fazer cerimonial. Eu me formo no Comitê Nacional de Cerimonial Público, CNCP, me transformo em mestre de cerimônias, e aí começa. Rádio, palco, cerimônia. Rádio, palco, cerimônia. Até que eu bati com a cabeça no teto.
Se eu quisesse agora? crescer nessa profissão, Agora eu vou pra telinha. precisava ir pra televisão.